Olá, pessoal. Agora são 16 horas e 48 minutos do dia 22 de 4 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. Agora ficou melhor, né? Eu sou, né? Em vez do que falar meu nome é, pseudônimo para meu nome é. Então, vamos mudar um pouco agora, a partir de agora, o formato da autópsia moral para ser coisas mais pontuais, tá? Vamos colocar para os vídeos ficarem menores, né? E aí, em vez de fazer um por dia, às vezes muito longo, fazer alguns conforme a necessidade, tá? Neste aqui, eu vou olhar mais essa turma do chiqueiro moral, especificamente guiadista, tá? Alguns posts, para fazer um comentário do que se publicou nas últimas horas. E aqui eu fiz uma lista, tá? E que aparece na lista o Constantino e o Fiuza. Se vocês tiverem mais nomes relevantes, mas eu não quero passar nunca muitos, ficar com muitos também. Eu quero olhar para os principais, os que mais mentem, os que mais usam truques, tá? Não vou ficar 18, 20. Vamos pegar o top 10 dos que gostam de fazer truques, né? Me sugeriram incluir o Caio Coppola, e aí preciso ver se ele se qualifica como guedista, né? O mais bolsolavista, né? Ou fica no meio termo, uma categoria nova, não sei. Mas eu devo incluir sim o Caio Coppola nas próximas análises, tá? Até porque ele também usa muito truque, né? Mas vamos comentar então alguns exemplos. Praticamente todos são do Constantino, acho que deve ter um do Fiuza, né? Então ele disse aqui, né? Ele publicou aqui um vídeo para dizer que não há nada na fala do presidente que pareça golpista. Ele sempre é truque mesmo aqui de desengajamento moral, né? De minimização, distorção, né? Com minimização das consequências, fingindo que nada aconteça, né? Não, não é nada, não é nada, né? Né? E ele vai manipulando o termo golpista, né? Então, aqui já não tem muito aqui nesse caso. O que mais aqui? Aí ele usa uma frase aqui que é correta, só que ela sempre, né, para explicar o inexplicável. Né? Ele diz o seguinte: de saída é preciso deixar claro que a ciência não é um templo infalível, nem um repositório de certezas inquestionáveis. Nem os cientistas estão todos de acordo sobre todos os pontos. Isso é verdade. Porém, mesmo que você não tenha todos de acordo, você tem coisas que ficam mais próximas de um consenso e você tem que, se você quiser quebrar isso aí, você tem que apresentar trabalho científico, que vai conforme o procedimento, e não teoria da conspiração. O grande problema, né, não é se essa cloroquina serve ou não, né, ou se o lockdown é a melhor alternativa ou não. Neste caso, não é isso. Nesse caso é o seguinte, se é para combater argumentos científicos, que seja com argumentos científicos. Não com post de internet, porque aí é fácil, ninguém é que vai validar. Né? Aceita um bando de perfil Vaporwave? Não dá, né, Constantino? Então, esse é o truque. Quer dizer, o que aconteceu é que vocês queriam, né, por causa do guedismo, que tem que. O Guedes tem que segurar cargo na base, né? Tem que segurar cargo na base. E agora está negociando até com o Centrão, tá dizendo? Então tem que negociar. E aí precisa negociar cargo na base correndo risco. Correndo o risco de vai o pessoal trabalhar e a epidemia explode. Em vez de vocês falarem, serem mais honestos e falarem isso, o que vocês fazem? Primeiro, o presidente não tem um plano. Tá. Aí não tem o plano e fica dizendo: então eles estão errados em tudo. O pessoal do lockdown está errado. Eu não sei o quê. Mas não tem o plano. Então, quer dizer, você não tem nenhuma hipótese. Olha só, um plano de trabalho não seria algo científico. Só que se você faz um plano não embasado por dados científicos, a sua consequência moral será pior. Então, é só truque que tem aqui. Ninguém está falando assim que. Alguém falou que a ciência é tempo infalível? Quem é que disse isso? Alguém falou que é um repositório de certeza inquestionável? Quem falou isso? Alguém falou que os cientistas estão de acordo sobre todos os pontos? Quem falou isso? Isso também é gaslighting, né? Porque você fica impondo, né? Você fica inventando. Você vai discutir alguma coisa como se o outro falasse isso, né? É que nem aquela pessoa, né, vai inventando, assim, né? Você tem que parar de falar isso de mim. Mas eu nunca disse isso de você. Puxa, de novo você disse isso de mim. O que eu te falei de você? Mais uma vez você falou isso de mim. Gente, fica inventando que os outros falaram coisas, Constantino. Vá pra puta que pariu, né? Tá vendo como que é, né? Aí, ele comenta, né? Tem um articulista, né, que chama-se Esper Calas, que ele comentou que a busca de culpados pelo vírus, né? Seria, nesse momento, você que ficar querendo buscar culpado como se fosse um bode expiatório, é algo que pode ser um problema, que pode prejudicar. Porque o que acontece é que, principalmente os populistas, eles ficam buscando inimigo externo.
Sempre busca inimigo externo. Todos os populistas fazem isso, né? E o que que então a observação desse cara aqui foi bem coerente. Olha o que que o Constantino comenta. Assessoria de imprensa da ditadura chinesa no Brasil trabalhando a todo vapor. Ah, vá para o inferno, Constantino. Sabe, isso é linguagem carregada. Como o Trump está buscando inimigo externo, então tem que ficar falando, a culpa é da China, a culpa é da China, a China armou, a China não sei o quê. Não, você nem sabe, não tem prova ainda. Se isso aí, se a teoria da conspiração se mostrar um fato de que a China planejou colocar um vírus, aí isso vai feder lá na frente. Por enquanto, vocês não têm nada. Fica enchendo o saco, sabe? E o combate à epidemia nos Estados Unidos está horrível. Trump tá uma decepção. Uma decepção. Então, eu falei decepção? Decepção para as pessoas, né? Para mim, não. Eu acho que o Trump, por ser um populista, ele ia realmente chutar o balde, né? E eu vi a turma da teoria da conspiração, né? Aí depois ele fala, né, sobre tenho dúvidas em relação ao ato ser antidemocrático em si. Claro, imagina, né? Aquele, né, do domingo, né? Aí ele compartilha uma mensagem do Alexandre Garcia. Olha o que diz o Alexandre Garcia. Mesmo com a torcida dos catastrofistas, não houve apocalipse no Brasil. Então, se você alerta sobre um risco, né? E você se prepara para lidar com o risco, então você estava torcendo para o risco acontecer, né? Então, você imagina, preste muita atenção no que esses caras estão falando de vocês. O que esses bajuladores dessa seita estão falando de vocês. Esses caras, se você está com medo, tá? Com medo de morrer e com medo de que seus familiares morram, eles estão dizendo que isso aí é torcida para a catástrofe. Veja, existe o quê? Um medo natural de uma pandemia. As pessoas estão reagindo, principalmente porque o presidente não fez um plano. Então, a quem é que vocês estão querendo acusar, viu, Alexandre Garcia? Quem é que vocês querem acusar de estar torcendo? Hein, bando de lixo? Fica com esse tipo de leitura mental para alimentar essas teorias da conspiração de vocês em plena pandemia, isso mostra que vocês, tá? Principalmente esse setor mais guedista, vocês não têm humanidade mesmo, né? Aí, 8 horas atrás, né? Que ele xinga, né? O Davi Alcolumbre. Pode xingar, isso aí não vou nem refutar, sabe? Não tem nem refutar. Pra quê? Porque xinga. Mas xinga com gosto, viu, Constantino? Xingue com gosto. Porque daqui a pouco, né, nós vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar, né? Não, olha só. Como o Constantino, ele é assim, ele daquele estilo, assim. Parece. Sabe aqueles senhores que depois de uma certa idade começam a tirar o pinto para fora e fica lá mostrando para as pessoas, mulherada na praia, assim, e elas falam: não quero ver isso aí, não, pra merda, sabe? Perdeu a vergonha. Ele não tem vergonha. Então ele fica tentando, né, baixar o nível. Olha só. Um dos truques de mais baixo nível do Constantino é esse negócio de ficar falando o seguinte: se a pessoa pega e fala assim, enquanto tá na quarentena, indica um livro, fala, tô tomando esse sorvete aqui, assistindo a Netflix, ele fala, isso é gourmet, isso é coisa de gente chique, enquanto as pessoas estão sofrendo. Só que as pessoas nas periferias também estão apoiando o isolamento. Principalmente depois teve, inclusive, aquele auxílio, que foi uma luta para aprovar, né, a contragosto, né, porque o Guedes no começo queria duzentão, né, para alguns aí, né? Então ele teve que pressionar para poder ser mais, né? Mas isso assim, não é mais nem populismo de um tipo, não é um discurso populista, mas bem pior do que aquele que foi feito na época do PT, né? Quer dizer, o cara ele defende guedistas que são uma elite de investidores, né? Nem todo mundo é elite, mas em geral, eles são uma elite de investidores. E aí chama os outros de gourmet. Vai se fuder, Constantino.
A gente conhece. Vocês querem entregar, abrir as contas de vocês? Vamos ver. Tá cheio de burguesinha aí, mano. Isso é tudo cena, jogo de cena de você. Né? Você é hipócrita pra cacete. É um hipócrita. Então ele chama Nancy Pelosi de musa de elite cosmopolita e snob, que faz diário de quarentena gourmet e ela é multimilionária. Agora é problema, né, ser multimilionária, né? Então, que mostrou os sorvetes que vai degustar durante seu isolamento. As veretes, né? É que ele agora, como ele virou bajulador de Bolsonaro, né? Ele não tem mais identidade, ele não tem mais a opinião própria, né? Aí ele acha que todo mundo que está a favor do isolamento ou contra Bolsonaro, por exemplo, se você, eu mesmo, eu quero saber, cadê o plano de Bolsonaro? Se ele fizer um plano de abertura, vamos lá, faça e seja cobrado por isso. Então, eu não estou seguindo ideias. Eu vou discordar da Vera Magalhães nesse sentido. A Vera Magalhães defende o isolamento. Eu defendo que o presidente tenha um plano, apresente e seja cobrado dia a dia. Quer sair? Quer botar as pessoas para sair? Beleza, coordena isso, escolha 2, 3 estados, faça isso, né? E vai se responsabilizando. E é dedo na cara se aumentar o número de mortos. Depois vai ter que pedir desculpas. E se não pedir desculpas, vai ser cobrado por isso. Só isso, né? É líder, é uma coisa, assim, não? Então, na verdade, eu tô cobrando. Eu entendo o lado da Vera, eu acho que o argumento dela é bem razoável, mas eu discordo. Agora, não existe nenhum de verete. Você está obcecado, você está doente, você está se tornando uma pessoa doente nessa obsessão sua pela Vera Magalhães. Vai se tratar, né? Então as veretes vão ao delírio com esses liberais humanistas. Quem é? Olha, nem leio o que Nancy Pelosi escreve, sabe? É um cara obcecado mesmo, sabe? Constantino de novo. Isso é tudo Constantino, hein? Óbvio que tem que colocar uma lupa em qualquer acordo do governo com outra ala do centrão fisiológico. De nada adianta trocar uma quadrilha por outra. A tal governabilidade em nosso país é um desafio homérico mesmo, o que leva tanta gente boa a flertar com aventuras golpistas. Bom, então vamos lá, né? Óbvio que tem que colocar uma lupa. Então por que você não colocou lupa? Cadê? Eu não vi sua análise detalhada, né? Sobre toda essa discussão com o Centrão, o envolvimento de Roberto Jefferson, né? Aliás, teve muita gente que falava, Roberto Jefferson, onde já se viu criticar, né? Não mate o mensageiro, né? Não ataque o mensageiro, né? Parece que é mais do que um mensageiro, hein? Será que ele é parceiro do presidente já? Em projeto de poder? Vamos ver se vai aparecer cargos, né, para aquela turma dele. Então, vamos ficar de olho, viu? Bem de olho. Agora, olha só. Então, vamos ver se você falou que tem que colocar lupa. Vamos ver se você vai colocar lupa. Eu acho que não. Eu acho que não. Mas vamos ver. Pode ser que esteja errado, né? Tá vendo? Isso é ceticismo, né? Aí ele diz: de nada adianta trocar uma quadrilha por outra. Isso é falsa equivalência. Aqui nós estamos falando de pessoas condenadas. Condenadas. Cadê? Os outros estão condenados? Você está dizendo com quem eram os condenados com que ele negociava antes? Agora está negociando com outros. Coloca então os nomes. Está fazendo acusação sem prova? Jogando com a vagueza, né? Falsa equivalência, né? Jogo de linguagem carregada. Você vai manipulando o termo, né? Tu é quadrilha, quadrilha. Não, quadrilha de quê? Agora tu vai ter que defender os novos acordos. Vai ter que justificar. E vai. É só no Rebolation, né, Constantino? Aí ele falou: a tal governabilidade em nosso país é um desafio homérico mesmo, né? O que leva tanta gente boa. Aí ele tá vendo que ele tá fazendo já uma comparação vantajosa, uma técnica de desengajamento moral? Então, gente boa flertar com aventuras golpistas? Que gente boa é essa, né? Quer dizer, se fosse petista, né, e falasse em ruptura com a democracia, aí não seria gente boa. Mas como é pró Bolsonaro, aí é gente boa que flerta porque está justificado, né? Constantino. Muito bem. Aqui nós temos aqui um outro, né? Em que ele diz assim, ó, não tenhamos medo de comunistas, não tenhamos medo de globalistas. Eles querem apenas o nosso bem. E, para tanto, precisam concentrar todo o poder nessas entidades supranacionais, ineficientes e corruptas, comandadas por ditaduras comunistas. A lógica do Constantino é sempre assim, tá? Esse discurso contra o globalismo, ele é baseado nas teorias da conspiração, especialmente vindas da alt-right, tá? Desde que William Lind veio com aquela teoria da conspiração sobre o marxismo cultural, é esta putaria aqui, tá? Agora,
ele associa a autoritarismo a comunismo, né? Só que o que na verdade nós temos? Nós temos, por exemplo, na Turquia, nós temos um autoritarismo que não é comunista, tá? Nós temos na Hungria um autoritarismo que é de direita, nós temos aqui na Venezuela, por exemplo, um autoritarismo que é de esquerda. Então, essa lógica dele assim, não, querem concentrar poder, que não sei o quê, por ditaduras comunistas. Não, não, não. Esse é o problema. Como ele é um guedista que ajuda um governo autoritário, que quer se tornar uma ditadura, esse cara ele está querendo esconder qualquer iniciativa autoritária pela direita. Na verdade, não. Iniciativas autoritárias de implementar governo autoritário vêm da esquerda e da direita. A gente tem que lutar contra isso, né? Mas ele não, ele quer associar. Primeiro, ele associa globalismo a comunismo. O que eles chamam de globalismo, na teoria da conspiração sobre o globalismo, são as políticas transnacionais, né, que surgiram no mundo, né, mais globalizado, né? Agora, essas políticas também vão ser questionadas. A gente não sabe como é que vai ser o mundo depois, né, do coronavírus. Agora, associar globalismo com comunismo é papo de sem vergonha. De gente que, assim, isso é teoria da conspiração, é macartismo atualizado, né? Mas é muito sem vergonha. Porque se a gente observar esses países de políticas transnacionais, eles não tiveram processos de redução de base, conforme a teoria do eleitorado. Agora, olha só o Orbán, por exemplo, na Hungria, que ele entrou em confronto com a União Europeia. Ele reduziu base, ele foi um autocrata. Então, Orbán estaria mais próximo, em termos de iniciativas autocráticas, de ditaduras pela esquerda, do que as entidades transnacionais, né? Os países que preferem as fronteiras mais abertas. Então, Constantino, esse papo, né? Esse é coisa de como aquelas teorias da conspiração ligadas, né, de falar que há um marxismo cultural para um plano global, né? Há uma conspiração globalista, esses truques aí que vocês usam para enganar idiotas, né? Tá, que mais que tem aqui? Aí o Fiuza, tem que falar, né? Um exemplo do Fiuza. Aí ele fala: Witzel, Dória, Caiado, Mandetta, Arthur Vigílio, Rodrigo Maia e outros tiranetes assanhados deveriam saber o seguinte: a epidemia vai passar, Bolsonaro vai passar, outros governos vão passar, mas o show de oportunismo mórbido deles jamais será esquecido. Isso aqui ele tá né, aquele comportamento ameaçador do xadrez 4D, né? Olha, primeiro, você botou o Mandetta aqui, sai não sei lá por quê, né? Aí você colocou o Rodrigo Maia aqui também, não tem nada a ver. O que é que te tira nete? Tira nete em que sentido, né? É que lembra aquela lógica: qualquer um que não lamba o saco do Bolsonaro, que comprovadamente autoritário, né? Qualquer um que não lamba o saco do Bolsonaro é um ditador. Todo mundo que não lamba o saco do Bolsonaro é um ditador. Essa é a nova regra desses caras, né? E aí ele cita outros governadores aqui, né? E chama de tiranetes, linguagem carregada, né? E ele vai falando, não, a epidemia vai passar, né? Tal, tal. E o show de oportunismo mórbido jamais vai ser esquecido. Olha, isso depende muito do número de mortos, tá? Então, as pessoas que passaram por isso e tiverem um familiar que morreu, talvez elas não fiquem tanto do lado do pessoal que falava que nada é verdadeiro, tudo é permitido. Só o que importa é a economia. Eu acho que há um risco maior para vocês, viu, Fiuza? Essa intimidação não funciona. Eu não estou garantindo, tá vendo? Eu estou dizendo, né? O que eu falo? Cadê o plano do presidente de vocês? Cadê o plano do presidente de vocês? E vocês fingem, né, que não entenderam nada e começam a fazer esse cirquinho contra governadores, né? Então vocês não têm, né? E aí vocês é que estão só aproveitando a confusão que existe numa pandemia para fazer discurso populista e tentar gerar o caos. Porque vocês são de baixíssimo nível, né? Vocês foram para o esgoto, né? E é bem provável que, diante de um número grande de mortos, vocês se queimem lá na frente. Não vou dar certeza, tá? É um trade, né? Você está fazendo um trade. Eu não estou tradando. Eu tô esperando o plano, tá? Você está tradando já. Está tradando com vidas, né? Você está dizendo, não, não, sai na rua. E não abrindo o plano, sai na rua, tá? Se tiver uma taxa de pessoas saindo, a gente também. Aí o seu trade provavelmente fracasse, né? Que é assim que vocês pensam, né? É tudo trade, né?
Palhaço, hein? Aí, olha só que situação ridícula. Uma mãe foi presa no estádio de Idaho, né? Porque ela levou as crianças para brincar no parque, né? E aí, olha o que o Constantino escreve. O mundo virou a China. Os comunas venceram ou vamos reagir? É interessante, tá? Lembrar que, deixa eu ver o nome aqui do governador, Bradley J. Little, que é um político americano, né, que é o governador de número 33 de Idaho, né, desde janeiro, né, de 2019, e ele é membro do Partido Republicano, tá? Olha só, né, vocês estão apelando à falta de conhecimento das pessoas, né, manipulando sentimentos, né? Então, faz o plano, e tira as pessoas do isolamento. E recomende as pessoas que saiam, né? Mas bota o nominho na ata, tá? Porque é fácil fazer esse joguinho sujo aqui, né? De ficar só acusando todo mundo aqui. Fazer a lei ser cumprida. Se está na lei, tá? Em uma época de pandemia, não tem nada do que, mundo virou China, isso é coisa de comunismo. Isso aí que vocês estão fazendo, isso é manipulação, linguagem carregada, o uso de teoria da conspiração, é uma manipulação da emoção das pessoas de uma forma muito suja, sabe? E é assim, né? Tem que ver até onde vocês querem ir nessa palhaçada, tá? Agora, olha só. Para finalizar, tem uma de 15 minutos, né? Alerta sensato. Quer dizer, ele. Que coisa, do isso é coisa de. Tem que procurar. Isso aqui virou. Olha. Alerta sensato. O que quer dizer? Ele está defendendo que ele é sensato. Ele não percebeu o quanto é ridículo nisso, né? Ele fala: evitar olavistas e evitar radicais de centro. Eis o desafio para salvar o país e o governo. Ué, mas. Então quer dizer, centristas, né, que está chamando de radicais de centro, né? E os extremistas, né, que é o extremo, né, da ação política virtual, mais que isso só se for para um grupo terrorista mesmo, armado, né? Então, o extremo, ele fica aqui então no meio. É aquele joguinho, entendeu? É como se fosse, então, assim, ó, o ISIS, tá? E um governo democrático aqui. Esses dois extremos a gente tem que evitar. E aí promove a Al-Qaeda. Constantino é isso, gente. Não tem como existir radicalismo de centro. Né? O termo radical de centro aqui, às vezes o pessoal fala assim, não, né? Quando às vezes a pessoa fala assim, eu sou um centrista radical, é que a pessoa ela fala o seguinte, ela não vai tomar posição entre esquerda e direita até ver candidatos, por exemplo. Então ela não é nem de esquerda nem de direita. Ela pode tender para um lado ou para o outro de acordo com as políticas apresentadas. Então ela é um centro-centro. E aí usa-se o termo, a brincadeira, né, de centrismo radical, mas não é que a postura é radical. Ela é postura extremamente moderada. Ela postura busca as alternativas de segurança. Então você está comparando a moderação com o extremismo e você fala, não, aí você propõe um extremismo não tão extremo quanto esse aqui, para falar que é meio termo. E fala, isso é um alerta sensato. Olha, Constantino, isso é coisa de gentinha da pior espécie. Tu tá de. Olha, é isso, né, gente? Da turma do guedismo, né? É isso aí. Tem um do. Vocês viram um do Fiuza e uma meia dúzia do Constantino que está indo cada vez mais fundo no chiqueiro, tentando encher o saco dos outros que estão fora desse chiqueiro aí que ele foi, né? É bom que isso fique tudo gravado, tudo registrado, para não se perder, né? Vai ser um momento divertido, né? Porque isso aqui é esse guedismo, especialmente com figuras como Constantino, isso é uma mostra, é importante notarem, fazer essa análise para saber o perigo da psicologia do peão. As pessoas se apodrecem, elas ficam sem valores, elas ficam sem uma identidade, elas não querem mais saber de lógica, é só narrativa. E o Constantino, assim como o Fiuza, eles não têm mais uma identidade, eles têm narrativa a favor de um projeto autoritário só porque esse projeto autoritário botou o Guedes ali, porque o Guedes precisa ser um avalista desse projeto autoritário. É só isso. Não tem valores, não tem nada a defender, mudam de opinião, não existe nada, nenhuma coerência no que dizem, é só isso.
Beleza, gente? Vamos fazer depois aqui ainda um sobre o Olavistas e Vaporwaves, que tá engraçado. Ali tá engraçado também, porque o Somebody Love para defender esse negócio do Centrão tem cada coisa que é fantástico. Farei esse mais próximo, assim, das 21 horas, por aí. Beleza, gente? Valeu. Um abraço.